Irmãos, eu gostaria de, nesta noite, partilhar com os irmãos uma mensagem que Deus colocou em meu coração, bastante conhecida dos amantes da Bíblia Sagrada. E eu queria determinar um tema para essa mensagem, que é a escolha do homem diante das prioridades de Jesus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, esse capítulo nos fala, do versículo 1 até o 20, a respeito de algo que aconteceu. Eu não quero ler a leitura toda, mas quero tomar 3 versículos finais, o 18, o 19 e o 20, do capítulo 5 de Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos. Aleluia. É interessante que os capítulos anteriores a esse vem falando do ministério de Jesus. E no capítulo 4, do versículo 35 ao 41, fala de uma tempestade que houve. Vamos ler então o texto que escolhi, que é o versículo 18, 19 e o 20, do capítulo 5. Diz-nos assim: e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Deus bendito, segundo a tua palavra que acabamos de ler, pedimos que o teu Espírito Santo nos ilumine para compreendermos, Senhor, e extrairmos desta palavra, Senhor, lições para a nossa vida e para as nossas escolhas também. Pai Santo, pois é no nome de Jesus que oramos agradecido, agora e sempre. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Como os irmãos viram, o homem tem as suas escolhas, mas as prioridades de Jesus são reais e elas nos traz resultados. Ouvimos testemunho de irmãos que testificando, cumprindo a missão da igreja, que é anunciar o evangelho, anunciar as boas novas de salvação, que é o evangelho de Jesus Cristo, falando que ele salva, ele é o único caminho, a verdade e a vida. No capítulo 4, Jesus estava com os discípulos, como sempre, aonde Jesus estava, uma grande multidão afluía. E ele realizava sinais e maravilhas, expulsando demônios, curando os enfermos, e saciando a fome do povo. Jesus estava sempre pronto a realizar as prioridades no seu ministério, que era fazer a vontade do Pai. E me deixa conjecturar, irmãos, os discípulos estavam com aquela grande multidão, e Jesus falando, ensinando, e de repente Jesus disse para eles: olha, nós vamos passar para o outro lado do mar, vamos para outra banda. A Bíblia não registra, mas é possível. Pedro, como era bem afoito, bem rápido no seu pensamento, certamente pensou: bom, se nós vamos deixar essa multidão aqui e vamos para lá, certamente tem uma multidão maior esperando nós lá, né? E entraram no barco, e os irmãos sabem o que aconteceu, né? Houve alguns barquinhos acompanharam eles, mas levantou-se uma grande tempestade. E muitos deles eram pescadores, homens afeitos ao mar, conheciam o mar, mas estavam numa situação
crítica. Irmãos, é importante, eu tiro lição para mim dessa passagem, em que Jesus falou para eles que eles iam atravessar do outro lado, ia para o outro lado do mar. E Jesus estava com eles no barco. Então, mesmo que o mar se levantasse, como levantou as ondas e já estava enchendo o barquinho de água, e Jesus estava dormindo, porque ele estava na sua natureza humana, cansado, como nós muitas vezes cansamos, com sono, e ele tirou um cochilo. E eles então, afoito, tem até um hino que cantam que diz que Pedro, animado, foi a Jesus chamar, não, animado não, Pedro era assustado, que o mar estava terrível, e eles estavam vendo que a coisa ia entornar, né? Mas o importante, irmãos, é nós estarmos atentos, que se Jesus está no barco, vamos supor que o barco virasse, mas Jesus não disse para eles que eles iam para o outro lado, que eles iam estar lá. Se Jesus falou, irmãos, não importa o que aconteça, vai acontecer o que ele disse, e eles iam chegar lá, como de fato chegaram, porque quando eles se apavoraram, eles chamaram o mestre, e Jesus se levanta, e disse: aquieta-te vento, acalma-te mar, houve bonança. E os discípulos então ficaram atônitos e conjecturaram entre eles: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Mas escuta só, Jesus não deixou passar a oportunidade e disse para eles: homens de pouca fé, não precisavam me incomodar, eu estava com vocês, é só levantar e em meu nome repreendesse, vocês têm autoridade para assim realizar. Mas vamos ao tema que nós escolhemos para falar. O capítulo 5 fala de quando eles atravessaram e chegaram do outro lado, o que aconteceu? Não tinha uma multidão tão grande. Eles se depararam, a Bíblia registra que veio ao encontro deles um endemoniado, terrivelmente endemoniado, um homem que não tinha cadeias que segurasse ele, guilhões ele despedaçava, e vivia nos sepulcros e perturbando aquela comunidade. E quando ele chega próximo de Jesus, o demônio testifica que Jesus é o Filho de Deus. E o importante é que Jesus então repreende, expulsa a legião de demônios que estava naquele homem, porque eram muitos. E aconteceu que, sendo expulso, os demônios pediram para Jesus dar liberdade a eles para adentrar nos porcos que estavam na beira do abismo, pastando, e Jesus permitiu, e os porcos morreram todos no despenhadeiro. Mas o homem ficou livre. O homem ficou livre. E a Bíblia diz que eles arrumaram roupa para ele, e ele então já estava com Jesus, assentado, ouvindo Jesus. E aqueles que vieram depois que encontraram aquela situação, ficaram atemorizados. E quando contaram para eles o que havia acontecido a respeito dos porcos, então os fazendeiros, donos dos porcos, então pediram para que Jesus se ausentasse do território deles. Então eles valorizaram mais o animal do que a vida de um homem. E Jesus mostrou para os discípulos que a missão deles era essa. Ele deixou uma multidão do outro lado, mas uma alma tem muito valor. Aleluia. Eu me alegro quando ouço testemunho como o irmão Marildo trouxe aqui. Ele semeou, jogou a semente, e essa semente está germinando.
O moço veio lá de Chapecó, Santa Catarina, e encontrou Jesus, e levou Jesus, e ele quer vir para cá, mas não sei se vem para cá. Para nós é bom, né, que ele venha estar conosco aqui, mas eu acho que lá também Jesus vai falar para ele, você fica aí, conta o que Jesus fez para você, viu? Porque a vontade do homem é uma, mas a vontade de Deus é outra. E nesse sentido, esse gadareno, ele mostrou a situação do homem sem Deus. O homem sem Cristo estava naquela situação terrível. E eu digo aos irmãos que é coisa tremenda. Eu tenho o testemunho de um jovem que, de uma família tradicional na cidade, um rapaz de origem italiana, os parentes dele estão embora aqui em Missal, alguns parentes dele. E esse moço estava no mundo das drogas, e numa situação terrível. E aprontou, foi preso, foi para a cadeia, houve uma rebelião lá na penitenciária em Londrina, e ele passou um momento muito triste. Ele conta que ele simplesmente ele não sabia o que fazer, e aí diz que ele lembrou de algo que alguém falou para ele, que numa situação de fumaça, porque tacaram fogo lá na cela, a polícia não queria entrar, e aquele problema todo, e ele então viu que ia morrer. Ele disse, agora eu vou morrer mesmo, se eu não morrer de coisa aí, eu vou morrer sufocado com o incêndio que está acontecendo. E ele lembrou e pegou 2 toalhas e mais uma coisa, e molhou com água, e enrolou no pescoço, e pedia para que Deus tivesse misericórdia dele, que tirasse ele dali. E Jesus certamente ouviu a oração dele, porque ele escapou. Controlaram a situação e ele saiu, e depois que cumpriu a pena dele ali, ele foi para casa, mas não se esqueceu do que Deus havia feito para ele, do livramento que ele teve, e continuou. Ele é pintor, profissional, gabaritado, trabalha muito bem, e a família bem quista na cidade, então, mas tinha esse problema. E uma legião acompanhava ele. Uma vez ele contou para a gente que ele dormia no cemitério, e quando o demônio se apossava dele, ele fugia de casa, pulava cerca, pulava os muros, e ia bater lá no cemitério, passava a noite no cemitério. Outra vez ele chegou e disse que sentou no quarto dele, na cama, e a mãe dele estava com ele, e ele falou para ele, mãe, agora a senhora senta aqui, que eu vou dançar com o Zé Pilintra. E ela disse que é coisa terrível, ele subia na parede assim, ela ficou apavorada com aquilo. Mas esse moço, um dia, ele pegou a moto e começou a andar na cidade lá e fazer arruaça lá, e estava tendo um congresso na igreja, e ele passou em frente da igreja, e não sei, ele não relata, mas ele sofreu uma queda muito grande da moto, e aí ele tomou a consciência e escutou os hinos e tal, e aí resolveu ir para a igreja. Ele era cabeludo, cabelo comprido e tudo, né, tatuado, aquela coisa toda. Chegou na igreja, e naquela noite ele encontrou Jesus, e no apelo ele foi para frente, aceitando Jesus. E Jesus, naquele momento, irmãos, fez um trabalho tremendo, libertou ele de tudo mesmo. Domingo de manhã, na escola dominical, a irmã Amélia gostava de chegar cedo para orar um pouquinho, né, antes da escola, e ela chegou lá, já o Paulinho estava lá, ajoelhado lá, do banco de trás, orando e chorando lá. Foi de noite, ele veio. Quando foi na terça-feira,
Ele veio no culto de oração, já de cabelo cortado, e ninguém falou nada para ele. Mudou, Jesus transformou. Hoje ele é diácono da igreja, serve ao Senhor, e constituiu família, e a cidade toda fica pasma, e dizendo assim, como pode Deus fazer uma obra tão grande? O Paulinho é outra pessoa. E os inimigos, os traficantes, então foram atrás dele e ofereceram uma quantidade grande de cocaína para ele revender. E ele disse, não, vocês vieram procurar a pessoa errada. Eu tenho uma droga mais forte que a cocaína. Aí ele disse, cara, a droga mais forte é Jesus. Porque quando ele domina você, não tem mais nada, não tem para ninguém. É ele. Então Paulinho é um testemunho vivo do que Jesus pode fazer. E voltando à nossa leitura, irmãos, eu achei interessante que o homem que foi liberto por Jesus, estavam como os discípulos, que junto com Jesus não perdiam nada, estavam ali pronto, ouvindo os ensinos de Jesus. E até os adversários de Jesus, os fariseus, os saduceus, os escribas, muitos testificaram. Quem é esse? Que doutrina é esta que ele ensina com ousadia? Porque Jesus falava daquilo que o Pai lhe dava. A prioridade de Jesus era fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai. E o moço estava ali agora, aos pés de Jesus. E quando eles entraram no barco, então ele começou a pedir, Jesus, me deixa eu ir junto com vocês. Eu não quero mais me afastar de ti, Jesus, de jeito nenhum. Porque o Senhor me libertou, olha só, eu sou outra pessoa. A vontade do homem era esta. Mas a prioridade de Jesus era outra. E Jesus vai e diz para ele assim, olha, você vai para a tua casa, vai para os teus parentes, e anuncia para eles o quanto Deus fez por você. Anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Você estava numa situação terrível, e Deus te libertou. Você agora é nova criatura. E é interessante, irmãos, que a vontade dele, o desejo dele, era acompanhar Jesus. Mas a prioridade de Jesus é que ele testificasse, por onde ele passasse, e principalmente para os seus parentes. Imagino a alegria dos parentes ao receber ele. Uma pessoa que estava endemoniada, terrivelmente endemoniada, já perdido, e agora retorna são, e com uma mensagem nova. Olha, Jesus, o homem Jesus, me libertou. Foi ele que determinou e os demônios foram embora. Ele é o mesmo. Ele continua o mesmo. E para deixar bem claro para nós, irmãos, a prioridade de Jesus é que você, onde quer que você esteja, você possa falar quão grandes coisas o Senhor tem feito na tua vida. Essa é a vontade, a prioridade maior de Jesus, é que nós sejamos testemunhas dele. E essa testemunha, irmãos, nós temos a mensagem que o mundo não tem, o mundo não conhece, e ele precisa conhecer por você, por mim, por nós, que Jesus é o único caminho, não tem outro. O único caminho, é o único que liberta. Se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre. E isso eu ouvi da boca de um prefeito da cidade. Nós reunidos com os pastores no gabinete dele, e ele conversando, ele falou para nós assim, olha, o Estado não conhece, não sabe e não prioriza o trabalho que as igrejas fazem
porque eu tenho testemunhado quantas vidas têm sido resgatadas das drogas, através da mensagem que vocês pregam lá na igreja. E eu vou dizer aos irmãos, cidade pequena, difícil, lá no norte do Paraná é o cinturão da fome, é lá só tem cana de açúcar e batata, que eles trabalham para colher batata e o corte de cana. E ainda assim mesmo a cana agora está se acabando lá, tem o café muito pouco, então tem que sair para fora, então é muito difícil. E os jovens de tenra idade já vai para as drogas, e é uma situação crítica, mas Jesus liberta, irmãos. Tem uma vila chamada Vila Rato, olha só um nome, lá é só escória mesmo. E Jesus permitiu que um irmão nosso se encorajasse e adentrasse na vila lá, e começou a evangelizar aqueles meninos, e foi trazendo devagarinho para a igreja, e muitos se converteram, e Jesus libertou, e hoje são presbíteros, e estão testemunhando de Jesus. Muitos se perderam, voltaram de novo, mas a grande verdade é que Deus faz uma obra muito grande. E o prefeito disse, porque é assim, assistência social pega um drogado e leva para casa de recuperação, leva lá para a clínica para desintoxicar e tal, e faz uma limpeza, agora estou limpo. Mas vem, passa 2, 3 meses, cai de novo. E quando vai para a igreja, liberta e tá aí, ó. Tem um moço lá que o prefeito falou, quando eu vi ele num lado da rua, eu passava para o outro lado. Tinha medo dele, que ele era terrível. E Jesus libertou ele, e era o maior evangelista que nós tínhamos na igreja. Ele era diácono, mas era um evangelista tremendo, irmãos. Pessoal, ele trazia gente mesmo, ele não vinha para a igreja sem estar com 3, 4, 5 junto com ele. Vamos, ele levava mesmo. Era uma benção muito grande. Então, o prefeito testificou, quando acontece isso, então o Estado deveria apoiar mais as igrejas. Eu falei, então começa o senhor, né, fazendo o apoio que nós recebemos. Mas a grande verdade, irmãos, que nós não podemos perder o foco, a ousadia que o Senhor nos dá. Nós temos a mensagem genuína do Evangelho, o Evangelho que liberta, que transforma, e nós sabemos que é só Jesus que faz. E eu preciso de todas as formas estar atento e consciente de que o Senhor me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que eu testifique dessa luz, que eu possa falar a outros que Jesus é a libertação, que Jesus é o único que salva, perdoa os pecados e leva você para o céu. E nós não podemos calar, não haja silêncio em nós, mas vamos com ousadia testificar, porque os dias são maus, os dias são de trevas, e os últimos momentos da igreja na face da terra é agora. Ou nós ganhamos almas para Jesus agora ou nunca mais. Então nós não percamos a oportunidade, quer por testemunha, por palavra, por gesto, por ação, por convite. Convida alguém para vir para a igreja, para estar aqui na igreja. E é importante que, irmão Amarildo, o semear, quem dá o crescimento, quem faz germinar a semente, é Ele é o dono da obra, Ele é o maior interessado, e Ele colocou Ele colocou essa semente na tua mão para você testificar, para você falar. Joga a semente, convida as pessoas, traz para a igreja. Aqui o Espírito Santo trabalha, aqui a obra é dele, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você. E ele habitando dentro de você, eu creio que ele está incomodando. Porque, irmãos, eu digo aos irmãos que eu não consigo entender alguém que diz ou pensa que tem o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, mas ele não glorifica a Deus.
ele perde as oportunidades, e nós estamos aí com muitas oportunidades em todos os sentidos, irmãos. Se você vai na fila de um banco, você vai ouvir ali, vai abrir espaço para você falar, porque o povo está clamando e gemendo, tem almas que estão gemendo, com sede de ouvir a palavra de Deus, uma palavra de ânimo, porque política, e economia, e essa coisa nada toda, irmãos, está saturado, e o povo está numa situação muito terrível, com sede e fome de ouvir a palavra, e essa palavra você tem com você. Então não te esqueça de forma alguma, que Jesus falou para o moço, você podia me acompanhar, mas eu prefiro que você vá e anuncie o que é que Deus fez na tua vida. A pergunta minha é essa, Deus fez alguma coisa na tua vida? Jesus te salvou, você sente o gozo da salvação? Então testifica disso. Só falar isso já a maior pregação que você possa fazer é essa. Falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus dá vida eterna, que Jesus é a fonte da felicidade para o homem e para a mulher. Que Ele está interessado em que você possa receber o dom da salvação. E a partir desse momento, você então passa a ser testemunha de Jesus, porque o Espírito Santo nos conduz a isso. A igreja precisa estar atento, que a missão da igreja é falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Essa é a grande mensagem da igreja. E nós precisamos também, irmãos, estar conscientes de que salvação, ela fala a respeito das nossas obras. E nós precisamos lembrar sempre, sempre, sempre de estar incomodado com o nosso irmão, com o nosso semelhante. É uma preocupação muito grande. Aquele irmão que senta do teu lado, senta do teu lado. Se você perceber 2 cultos seguidos que ele não esteja na igreja, já tem que resultar em preocupação da nossa parte. Onde está o meu irmão? O que aconteceu? Porque nós temos a alegria, os irmãos não imaginam o regozijo que é ver a tua face aqui na igreja. Nós estamos juntos comungando, nós estamos juntos para testificar daquilo que Jesus fez. E quando eu ouço um irmão falando, testificando que Jesus fez, que Jesus operou, que Jesus até arrumou chuveiro lá, isso me edifica a minha fé. Eu fico consciente de que Jesus ainda continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Ele está pronto para nos ajudar, está pronto para nos socorrer. Como lá no barquinho lá, se pensou que ia morrer, e eles preocupados, Jesus levanta e, você não está vendo que nós vamos morrer? Jesus não vai morrer, não é coisa nenhuma. Eu falei que nós íamos para o outro lado, lá tem uma obra muito grande para fazer lá. Chegaram lá, o gadareno que estava lá naquela situação, e não havia forma alguma dele ser liberto. Mas Jesus chegou e a bonança então se fez. E isto é interessante. Para concluir a minha palavra, irmãos, eu gostaria de deixar com os irmãos essa reflexão. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Qual é o nosso testemunho? Qual é a nossa preocupação? Qual é a nossa prioridade? A nossa vontade tem que estar na submissão de Jesus. E se eu for perguntar para Jesus, Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Ele vai dizer que você testifique do que o Pai fez, das promessas que tem. Eu quero que você seja minha testemunha, vocês são meus representantes. Eu quero que o mundo me veja em você. Nós somos o reflexo da imagem de Cristo. Precisamos fazer isso. E que Deus possa abençoar grandemente, que você tenha consciência que a missão maior da igreja é falar que Jesus salva, que Jesus liberta. Só Ele é o libertador. Amém? Podemos orar, pastor? Vamos orar então, irmãos? Vamos estar em pé. Vamos orar e daí já passo para o pastor. Pai santo, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia. Louvamos o Teu nome, Senhor, agradecido pela oportunidade maravilhosa que nos concede de nesta noite estarmos na Tua casa,
ouvindo, Senhor, os testemunhos, ouvindo, Senhor, os louvores e te agradecendo por tudo. E no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, pedimos, Pai Santo, que o teu Espírito Santo venha em nossos corações, em nossa mente, Senhor, colocar o desejo de que possamos realizar a tua obra, que a tua prioridade, Senhor, seja a nossa prioridade também, que a tua vontade seja a nossa vontade, que estejamos debaixo da unção do teu Espírito Santo, para vivermos, Senhor, essa nova dimensão da igreja, Pai. É no nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos agora e sempre. Amém. Se você foi tocado por essa mensagem, curta esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, assim você pode ter acesso a outras mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter acesso a todas as nossas novidades, baixe o nosso aplicativo no seu celular gratuitamente. É só você ir no Play Store, digitar aí IBI Cascavel. Lá você baixa o nosso aplicativo e faz parte dessa família. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Grande abraço.